vamos agora tratar da resolução dos exercícios do módulo 3 do nosso curso preparatório para a CPA 10 da ANBIMA. Vamos lá? Vamos trabalhar? Então vamos lá. Questão de número 1. O Copom, ou seja, o Comitê de Política Monetária, tem como objetivo definir. Gente, estão lembrados disso? Olha, o Copom, ele define a taxa Selic meta. Quem define a taxa meta de inflação, a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. E o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, define a taxa Selic meta, a meta da taxa Selic. Letra A, questão 1, a alternativa correta é a letra A. Questão 2. Entre os instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central, destaca-se por ser o mais ágil entre todos os instrumentos quais? Então vamos aqui aproveitar, vamos fazer uma revisãozinha dos instrumentos de política monetária do Banco Central. Bem, os instrumentos de política monetária do Banco Central são 3. O depósito compulsório, o depósito obrigatório, depósito compulsório, o depósito obrigatório. O 2, operações de open market ou mercado aberto, open market ou mercado aberto. E o terceiro instrumento clássico da política monetária seria as operações de redesconto. Operações de redesconto. Apenas para a gente relembrar, o bom dos exercícios é a gente relembrar as aulas que nós fizemos sobre esse assunto. Então veja bem, o depósito compulsório, é quando os bancos precisam levar recursos, depositar recursos de forma obrigatória no Banco Central. E por que isso? Porque a política monetária é o controle de moeda em circulação na sociedade. Então digamos que esteja havendo inflação. E por que está havendo inflação? Porque está havendo, digamos, um consumo muito alto entre as pessoas, entre as famílias. E aí o Banco Central vai querer evitar que os bancos dirijam mais recursos, Os recursos captados pelos bancos da sociedade, o Banco Central, neste exemplo que eu estou dizendo, ele não queira que os bancos, na forma de empréstimos, coloquem essa moeda em circulação. E aí ele inclui um percentual dos recursos captados pelos bancos que não vão para a economia, vão ficar engessados no Banco Central. Esse tipo de política que eu estou falando aí de política monetária é a política monetária restritiva, apenas para vocês lembrarem-se disso. Bem, esse é o primeiro tipo de instrumento clássico de política monetária, o depósito compulsório ou depósito obrigatório. O segundo é o open market ou operações do mercado aberto, que seria a compra e venda de títulos públicos pela autoridade monetária, pelo Banco Central, junto às instituições financeiras que participam do mercado financeiro. Bem, no exemplo, citar uma política monetária restritiva é porque o Banco Central quer evitar moeda em circulação. Então, nesse caso, o Banco Central vai entrar no open market vendendo títulos públicos. Ele vende os títulos públicos do governo e retira a moeda de circulação. Também uma política restritiva. E o terceiro instrumento seria as operações de redesconto, que é quando as instituições financeiras querem redescontar os títulos que estão em mãos, que ela fez com os seus clientes, que ela descontou com os seus clientes, e antes do prazo de vencimento, as instituições financeiras vão ao Banco Central por ter uma necessidade de recursos, de fluxo de caixa negativo, e o Banco Central ele vai agilizar esses recursos para as instituições financeiras. Entretanto, como a política monetária, do exemplo que eu estou falando, é uma política monetária restritiva, o Banco Central, nesse caso, ele vai aumentar as taxas das operações de redesconto, também chamadas de empréstimos de assistência à liquidez, empréstimo de assistência à liquidez das instituições. Mas nesse exemplo, ele vai aumentar a taxa de juros. Então, isso aí que eu acabei de falar é um exemplo de uma política monetária restritiva, quando o Banco Central ele quer tirar de circulação a moeda. Entretanto, se o mercado está com pouca liquidez,
as empresas estão demitindo, estão sem recursos, não há compras, né? O mercado está muito ilíquido, né? Não há liquidez, o Banco Central entra com uma política monetária expansionista, utilizando esses três instrumentos. Então, no caso do depósito compulsório, o Banco Central, como quer mais moeda, no exemplo que eu estou falando, ele vai reduzir o percentual de depósitos obrigatórios que as instituições vão levar para ser guardados no Banco Central. Então, se o depósito compulsório estava em 80%, neste caso, que é a política monetária expansionista, ele reduz isso para 40%, para 50%, de forma que tenha mais moeda em circulação. No caso da compra e venda de títulos públicos federais, que é o Open Market, que é o mercado aberto, nesse caso ele vai entrar comprando os títulos públicos, para injetar moeda na economia. E com relação às operações de redesconto, ele vai diminuir as taxas, né, de operações de redesconto para dar mais moeda às instituições financeiras que se dirijam ao Banco Central necessitando de recursos financeiros. Então aí seriam os três exemplos da política monetária expansionista. Bem, agora a pergunta do exercício diz assim: dos três instrumentos, qual o mais ágil, qual o mais célere entre todos? Gente, o mais ágil, o mais célere é o Open Market, é o mercado aberto. E por quê? Porque quando o Comitê de Política Monetária ele define a taxa meta Selic, questão número 1, que a gente acabou de ver, quando o Banco Central ele define a taxa meta Selic, a Selic meta, no outro dia as instituições já estão comprando e vendendo através dessa definição dessa taxa da Selic meta do Banco Central. Então é praticamente no dia seguinte o mercado já trabalha através dessa taxa. Enquanto o depósito compulsório leva aí um prazo das médias dos depósitos à vista das instituições e demora mais um pouco, né, a definição dessa taxa, como também das operações de redesconto. Então, para fechar essa questão, tá, o instrumento mais célere, né, mais veloz, de mais eficácia entre os três instrumentos clássicos de política monetária é o Open Market, letra B de bola. Questão 2, letra B de bola. Questão 3. O Conselho Monetário Nacional define a meta da inflação para cada ano, correto? E o índice utilizado para a mensuração da meta é a meta de inflação. O índice, pessoal, nós já falamos nas nossas aulas, é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né, que é a letra A da questão 3. O índice da meta de inflação oficial do nosso sistema brasileiro é o IPCA, letra A. Questão de número 4. A taxa de juros calculados com base no total de negociações com títulos públicos federais é, olha gente, com títulos públicos federais, né, é a taxa Selic, porque é no sistema Selic que são custodiados, negociados e liquidados os títulos públicos federais. Então, questão de número 4, a alternativa correta é a letra B de bola. Títulos públicos federais, taxa Selic. Questão de número 5. A taxa Selic over expressa. Então, relembrando, a taxa Selic over expressa, né, a média das taxas negociadas entre os títulos públicos federais no mercado interbancário, ou seja, as compras e vendas de títulos públicos federais no mercado interbancário, essa média diária, né, compra e venda todo dia, forma-se o que a gente chama de taxa Selic over, ou seja, sobre o dia. E a resposta correta está lá, olha, média ponderada nas operações interfinanceiras, interbancárias entre bancos, por um dia, lastreada com os títulos públicos federais. Claro que tem que ser os títulos públicos federais para ser Selic. Então, questão 5, a alternativa correta é a letra B de bola. A taxa DI. A taxa DI já é a compra e venda dos títulos privados, não é? Dos certificados de depósito interbancários ou dos certificados de depósito interfinanceiros. É a mesma coisa. Então, o correto está ali, ó. A taxa DI é calculada com base nas operações do mercado interfinanceiro, ou seja, do mercado interbancário, né, por um dia, com lastro nos certificados de depósito interbancário. Então, questão 6, alternativa correta, letra D de dado.
A composição do IGPM essa questão costuma ser cobrada na certificação da Anbima. Lembram? O IGPM, o Índice Geral de Preço de Mercado, ele é constituído por 3 índices. O IPA, com um percentual de 60%, o IPC, com um percentual de 30%, e o INCC, com um percentual de 10%. Então, 60 é o índice de preço ao atacado, 30 o IPC, índice de preço ao consumidor, 10% o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Resposta correta da questão 7 está na alternativa A. 7, alternativa A. Questão 8. A taxa referencial, ou seja, a TR, é calculada com base nas operações de... Veja bem, aí eu tenho que relembrar a origem da TR. A TR é originada da TBF, da Taxa Básica Financeira, que ela se origina, a TBF, se origina das operações dos CDBs, dos grandes bancos, tá? Então, a resposta correta está lá, ó, é a letra D de dado, certificado de depósito bancário. Em cima da média das operações de certificado de depósito bancário, o CDB surge a TBF. Em cima dessa taxa TBF, o Banco Central aplica um redutor, chegando-se na taxa referencial. Questão 8, alternativa correta, letra D de dado. Questão 9. Para cálculo do PIB, do Produto Interno Bruto, consideramos... Bem, pessoal, só revisando. Para se chegar no cálculo do PIB, né, a gente considera apenas os bens e serviços finais. Nós não consideramos os itens intermediários. Na minha aula eu falo o exemplo do automóvel. Então, para cálculo do PIB é o preço do automóvel e não a soma do preço das suas peças que formam o automóvel. Então, a questão de número 9, para cálculo do PIB, se considera apenas os bens e os serviços finais, alternativa A. O investidor que deseja se proteger da inflação deve fazer um investimento cujo benchmark seja. Então, veja bem, ó, benchmark, índice de referência. Então, se o investidor está querendo se proteger da inflação, ele vai procurar fazer um investimento que seja vinculado a algum índice de inflação. Se a inflação subir, ele vai ter um rendimento proporcional, não exato, mas, digamos, muito próximo da inflação. Então, o único índice de inflação das alternativas da questão 10 é o IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado, muito utilizado nos contratos de aluguéis, nos contratos de locação. Então, questão número 10, alternativa D de dado. Questão de número 11. O tipo da taxa cambial vigente no Brasil veja, o tipo de taxa cambial que o nosso país aplica atualmente é o regime flutuante. Entretanto, não é um flutuante, um regime que a taxa oscila conforme as condições de mercado, não. Porque se houver uma variação muito elevada, a nossa autoridade monetária, o Banco Central, vai intervir. Então a gente diz que o nosso regime é de flutuação suja. E aí, analisando as questões, a resposta, a alternativa correta da questão 11 está na letra D. É determinado pelo mercado, é verdade, que aí é o sistema, o regime de flutuação, com a interferência do Bacen. Claro, o Bacen interfere quando há uma variação muito elevada, caracterizando-se assim a flutuação suja. Então, questão 11, alternativa correta, D de dado. Questão 12. Chegamos ao cálculo do PIB na ótica das despesas, considerando que o C é o consumo privado, o consumo das famílias, o I é o total dos investimentos, o G são os gastos governamentais e NX são as exportações líquidas, ele chamou aí de NX. Então ele quer saber se você conhece, pessoal, aí, você conhece as fórmulas, você tem ideia da fórmula do cálculo do PIB sob a ótica da despesa. Nós vimos isso no conteúdo da nossa aula. Então aqui, só para relembrar, vou fazer aqui para vocês, olha, o PIB, ele é formado pelo consumo das famílias, mais os investimentos, mais os gastos públicos, mais a exportação, menos as importações. No exemplo aí, ele chama, essa diferença que nós chamamos de exportações líquidas, ele está chamando aí de NX.
ele deu um exemplo que as exportações líquidas ele chamou de NX. Então a fórmula correta nesse caso, né, são todos os itens, né, na forma positiva. Então o único item aí que todos os itens estão todos os itens que compõem a equação estão positivos, está na letra B de bola. Então questão 12, o gabarito correto é a letra B de bola. Questão de número 13, PTAX. PTAX é a taxa média ponderada das negociações com o quê? Com moedas estrangeiras. Letra B de bola. Questão muito simples. 13, alternativa B de bola. Questão de número 14. Uma aplicação financeira obteve um lucro nominal, um ganho nominal, de 14,4% em um ano, em que a inflação, né, em um ano foi de 10%. Assim, podemos concluir que a taxa real dessa aplicação é o quê? Bem, a taxa real seria o quê? Seria a taxa nominal, né, deduzida a inflação. Então, 14,4 menos 10, né, ficaria 4,4. Mas eu expliquei nas nossas aulas, eu não posso fazer só essa conta, né, de cara. Então, se tiver nas alternativas 4,4, você não deve marcar, porque essa diferença, ela vale no conceito leigo. Realmente, a taxa real é a taxa nominal menos a inflação. Mas, matematicamente, se nós formos colocar isso na fórmula, eu teria que usar a fórmula de Fischer, né? E quando a gente fizer isso pela fórmula de Fischer, né, vai dar um valor não de 4,4, mas um valor um pouco inferior a 4,4. Então, a resposta dessa alternativa, da questão 14, é a letra C. Lembra quando eu falei, quando eu estava dando a aula sobre isso? É mais ou menos assim que a Anbima cobra o conceito de taxa real. Tá? Então, vai ser um resultado inferior a 4,4. Veja que não precisou fazer cálculo nenhum para responder essa questão. Então, questão de número 14, a alternativa correta é a letra C. A respeito da taxa nominal e taxa real. Bem, aí ele quer saber quem é que é possível descontar a inflação e quem não desconta. Bem, a taxa nominal, eu preciso descontar a inflação. Na taxa real, né, eu já descontei a inflação. Então, veja bem, a respeito da taxa nominal e taxa real, veja a letra C. A segunda, que é a taxa real, desconta a inflação, correto. E a primeira, que é a taxa nominal, não o quê? Não desconta a inflação. Então, questão 15, o nosso gabarito é a letra C de casa. Então, gente, já fizemos 15 questões, né, do módulo 3, né, dos exercícios do módulo 3. Vamos dar um breakzinho, daqui a pouco a gente volta para concluir mais 15 questões do módulo 3. Até mais!